Olá pessoal, então vamos resolver mais uma questão do ITA 2020, questão 44. Duas curvas planas C1 e C2 são definidas pelas equações C1 igual a essa equaçãozinha aqui, C2 igual a essa. Sejam P e Q os pontos de intersecção de C1 com o eixo X e RS os pontos de intersecção de C2 com o eixo Y. A área do quadrilátero convexo de vértices PQR e S é igual a... Bem, nós temos aqui duas equações. Nós sabemos que essa aqui não é uma equação de circunferência, já que o A não é igual ao B aqui da nossa equaçãozinha. Então poderá ser uma elipse, por exemplo. Já aqui poderemos ter uma equação de circunferência, porém não é necessário saber se é ou não, precisamos das condições de existência e não há necessidade porque nós queremos calcular os pontos de intersecção dessas equações aqui com os eixos coordenados. Então não precisamos saber se é ou não elipse ou circunferência, ok? Então vamos ver aqui a seguinte situação. Nós sabemos que os pontos P e Q são os pontos gerados pela intersecção com o eixo X. O que acontece quando uma reta, uma circunferência intercepta o eixo X? Nós temos ali naquele ponto, nesse caso, nesses dois pontos aqui, sempre um valor de y igual a zero. Então, já sabemos que o valor de y é igual a zero. Se a gente pegar essa equaçãozinha aqui e jogar aqui no lugar do y o valor zero, nós vamos ter então que sumir com 9y ao quadrado e 72y. Então nós vamos chegar só nessa equação aqui. A gente pode agora aplicar Bhaskara, né? Mas a melhor ideia aqui ainda é dividir por 16, porque são múltiplos todos de 16. Esses números aqui, 224 e 640. Então gera uma equaçãozinha mais simples para a gente calcular a Bhaskara aqui. A gente pode fazer até por soma e produto. Né? A gente sabe que o produto é 40, a soma é 14, e aí nós temos como valores de raízes 10 e 4. Bem, com esses dois valores de x aqui, nós podemos já saber definir quais são os pontos, né, que a gente tem aqui, que seriam os pontos 10 e 0 e 4 e 0, já que x é 10 e o nosso y é 0 para isso aqui, e o nosso x duas linhas é 4 e y também é 0. Agora nós vamos para a segunda equaçãozinha ali, que é a nossa equação de C2, que é uma interseção com o eixo Y. Tá? Então, logo, a gente vai ter um x igual a zero. Se ela intercepta o eixo Y, evidentemente, nossos valores de x são zero, nesses dois pontos R e S aqui. Então, já temos aqui a ideia de que nessa equaçãozinha aqui vai ser substituído o valor de x igual a zero. Então, o x some aqui. Como o x some, nós vamos ter uma equação reduzida aqui. E aí é só aplicar a Bhaskara, tá, gente? Eu vou atalhar aqui, não vou calcular a Bhaskara. O objetivo é explicar essa questãozinha aqui. Então, nós vamos direto para os valores de y' e y duas linhas, que são 5 mais 2 raiz de 3 e 5 menos 2 raiz de 3. Agora a gente já sabe os outros dois pontos que são gerados por C2. Como o nosso x é zero, e aí nós vamos ter então os pontos R e S como sendo 0, 5 mais 2 raiz de 3 e 0 e 5 menos 2 raiz de 3. Agora o que a gente vai fazer? Esses quatro pontos aqui que nós obtivemos vão ser exatamente os pontos de intersecção com os eixos coordenados, que vai dar exatamente essa figurinha aqui, gente. Ó. Nós temos aqui nesse ponto aqui, ó, pontos 10 e 0. Qual é o ponto 10 e 0? Esse aqui. Quem é o ponto 4 e 0? Esse aqui. Quem é o ponto 0 e 5 mais 2 raiz de 3? Aquele lá de cima. E 0 e 5 menos 2 raiz de 3 aqui. Então nós temos aqui um quadrilátero, ok? Como é que a gente pode calcular uma área de um quadrilátero a partir de pontos dados de um gráfico? Bem, nós temos várias maneiras de calcular a área dessa figurinha aqui. Mas uma delas, que é estudada dentro da geometria analítica, é a gente pegar esses pontos aqui, ó. Lembrando que esses pontos, para a gente montar uma matriz, é preciso estar em sequência, ou seja, num sentido horário, no sentido anti-horário. O que eu quis dizer com isso? Que nós podemos montar então uma equaçãozinha da área, simplesmente multiplicando 1/2 vezes o determinante da matriz através desses quatro pontinhos aqui. Só que a gente deve sempre seguir a seguinte orientação. Então nós temos que vir na sequência, ou seja, nós podemos vir aqui no sentido anti-horário ou no sentido horário, tá? Então se nós viermos no sentido anti-horário, que foi como eu montei a matriz aqui, eu tenho que pegar esse ponto, logo depois esse ponto, logo depois esse ponto, depois vem esse ponto, depois eu volto sempre para o primeiro. A gente sempre tem que repetir o primeiro. Então, quem é esse ponto aqui? Ó?
O ponto primeiro aqui é 0 e 5, 2 raiz de 3. Então eu boto aqui na matriz. Depois vem o outro ponto aqui que é 0 e 5 menos 2 raiz de 3. Já esse pontinho aqui de baixo, tá? Na sequência do sentido anti-horário, nós temos aqui ó, o ponto 4 e 0, que está aqui nessa linha ó, da matriz. E agora o próximo ponto vai ser o 10 e 0, que é esse aqui. E o outro ponto, novamente, volta a ser esse aqui, 0 e 5 mais 2 raiz de 3. Então, se eu for calcular a área de um triângulo ou de um quadrilátero, eu sempre devo proceder dessa maneira. Eu posso usar sempre o sentido horário ou anti-horário. Tá? Se eu começar com o sentido horário, eu tenho que pegar esse ponto, depois esse, depois esse, depois esse e voltar para cá. Eu posso até mesmo começar aqui ou começar aqui, mas sempre seguindo esse sentido horário ou anti-horário e voltando sempre ao mesmo ponto. Agora vamos calcular o determinante dessa matriz aqui. Então vamos multiplicar aqui 0 vezes 5 menos 2 raiz de 3, que é 0. Depois agora a próxima diagonal aqui, que é 0 vezes 0, que dá 0. Depois 4 vezes 0, que também dá 0. E finalmente 10 mais 5 mais 2 raiz de 3, que dá 10 vezes 5, 50, mais 10 vezes 2, 20 raiz de 3. Agora nas outras diagonais nós devemos sempre trocar o sinal do resultado da multiplicação. Mas aqui, nessa primeira multiplicação, nessa primeira diagonalzinha aqui, nós temos 0 multiplicando qualquer número, que é 0 sempre. Agora aqui não, ó. 4 vezes 5 dá 20 menos 8 raiz de 3. Então nós temos que trocar o sinal. Aqui vai ter que dar, então, menos 20 mais 8 raiz de 3. Nós trocamos o sinal dos dois. Aqui dá 0, nessa diagonalzinha aqui dá 0. E aqui também dá 0, tá, gente? Agora a gente soma esses resultados e multiplica por 1/2. Então a área vai ser o quê? 1/2 multiplicado por menos 20 mais 8 raiz de 3, mais 50 mais 20 raiz de 3. Observe que menos 20 mais 50 dá 30 e 8 mais 20 dá 28. Agora eu multiplico por 1/2 e a área fica 15 mais 14 raiz de 3. 15 mais 14 raiz de 3, temos como resposta aqui a letra C. Tá ok, gente? Então, chegamos ao final de mais uma resolução. Grande abraço e até a próxima questão 45.